Então, iniciando aqui a aula de soma e subtração de fração. Lembrando que para soma e para subtração a gente vai utilizar uma regra. Para multiplicação e divisão, outra regra, né? O mais difícil é a soma e a subtração. Então, a gente vai começar por essa regra. A multiplicação e a divisão, vocês vão ver que é fácil. Então, para somar, a gente tem que somar e subtrair, a gente tem que seguir 3 passos, né? Primeiro passo, deixar o denominador comum, né? Denominador é esse número aqui de baixo. Nesse exemplo é o 6 e o 8. Como que eu deixei ele comum? Eu vou achar o MMC entre 6 e 8. Então, o MMC entre 6 e 8 a gente achou aqui, deu 24. Então, meu denominador comum é 24. Segundo passo. Ó, segundo passo. Divide pelo de baixo, né? Ó, lembra do D e do D. Divide pelo de baixo. Então, eu pego 24 e divido por 6. Deu 4. Terceiro passo. Multiplico pelo de cima. 4 vezes 1 deu 4. Então, o primeiro número aqui meu vai ser o 4. Mesma coisa para o segundo número. Divido pelo de baixo. Então, 24 dividido por 8. 24 por 8 deu 3. Multiplico pelo de cima. 3 vezes 3 deu 9. Então, meu segundo número foi 9. E daqui eu vou seguir, né? Ó, então, aqui eu sigo 4 mais 9, 13. Embaixo eu copio. 24. Então, somamos aí as duas frações, né? Então, a soma de 1/6 com 3/8 é igual a 13/24, tá? Então, isso daqui que eu falei, essa explicação é o que está aqui, no passo a passo aqui, né? Então, tá tudo anotadinho aqui com outras palavras. E aqui é a continha como fica, tá? Ó, tá vendo que aqui, esse exemplo aqui que eu peguei, aqui está separado as frações, né? O 24 está separado, mas aqui são modos de escrever, tá? Mas lá no final não vai mudar em nada, né? Aqui, no exemplo aqui está o 24 separado, 4/24, depois 9/24, mas aqui ele refez da mesma forma que eu transcrevi aqui em cima. E o que importa é o resultado final, 13/24. Tá? Ficou alguma dúvida aqui da soma subtração? Ou a gente já pode ver um exemplo, um exercício? Então, vamos fazer um exercício, então. Aqui é um exercício com três frações, tá? 3/5, 3/20 e 3/25. Ah, faltou dar a dica lá do plus lá que eu falei de uma forma alternativa desse primeiro passo aqui, do denominador comum. Como que eu achei o denominador comum aqui? Fazendo o MMC. Uma outra forma, que também você vai achar um denominador comum, só que o MMC, ele é o quê? Ele é o menor denominador comum. Só que existem outros denominadores comuns também, né? Por exemplo, se você multiplicar direto aqui 6 vezes 8, vai dar 48, né? E o 48 também é um denominador comum entre o 6 e o 8. Então, você também pode usar ele, se você achar mais fácil, multiplicar já direto para já resolver esse primeiro passo, vai dar certo também. Apesar de você achar um outro número aqui, que no lugar do 24 seria 48. Vamos fazer esse teste para ver se vai dar certo? Ó, a gente tem que chegar nesse resultado aqui, ó, 13/24. Então, vou pegar lá 1/6 mais 3/8. Deixa eu pegar aqui um espaço em branco na folha. Aqui. Ó, vou fazer esse exemplo aqui para ver, ó. 1/6 mais 3/8. Como que eu vou achar meu denominador comum agora? Eu vou multiplicar o de baixo. Não quero achar MMC, quero multiplicar direto. Então, aqui deu 48.
qual que é a desvantagem desse método? É que aqui embaixo você vai achar um número maior, né? Lá a gente achou 24, aqui você achou 48. Então, consecutivamente, suas contas vão ser com números maiores, né? Então, pode ser que isso te atrapalhe um pouco. Mas se isso não te atrapalhar, não vai ter problema. Então, ó, vamos lá. 48. Primeiro passo, ok, denominador comum. Denominador comum. Segundo passo, dividir pelo de baixo, né? O D mais o D. Então, 48 dividido por 6 vai dar 12. 12, 24, 36, 48. Isso, vai dar 12. Terceiro passo, multiplicar pelo de cima. Vou colocar uma setinha aqui. Então, 12 vezes 1, que é igual a 12. Então, aqui em cima achei 12. Meu sinal de operação, no caso aqui é uma soma, mais. Mesma coisa para o segundo número. 48 dividido por 8. Vai dar 6. Segundo passo. Não, esse é o segundo passo. Agora o terceiro passo é multiplicar. 6 vezes o número de cima, que é 3. Vai dar 18. 6, 12, 18. Então, aqui deu 18. Meu segundo número deu 18. Beleza. Agora vamos continuar aqui. Agora eu vou somar. 12 mais 18 vai dar 20 e 30. Então, aqui deu 30. Aqui deu 48. Vou simplificar. Dá para simplificar esse número aqui. Divide por 2. Vai dar 15. 24. 15, 24. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui se eu não comi bola. 6 vezes 8 é 48. 48 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 1 é 8. Nossa, aqui em cima é 8. Por que eu falei 12? De onde eu tirei 12? 48 dividido por 6 é 8. 8 vezes o número de cima, que é 1, é 8. Então, desse lado é 8. O segundo lado, 48 dividido por 8 é 6. 6 vezes o número de cima, que é 3, dá 18. Então, esse daqui estava certo. Era só o segundo que estava errado. O primeiro estava errado, o segundo estava certo. Então, aqui, vamos lá. 8 mais 18 vai dar 26. 26. E de baixo, 48. Aqui eu consigo simplificar, né? Dá para simplificar por 2. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Simplificação. 26 dividido por 2, 13. 48 dividido por 2, 24. Pronto, daqui não dá para dividir mais. Ó, então, achamos... você vai chegar no mesmo valor, tá? Então, Felipe, mais uma dúvida. Você fazendo dessa segunda maneira, você sempre vai ter que simplificar, certo? E do primeiro modo, que tem que fazer o MMC, acontece de precisar simplificar também ou não? acontece. Pode acontecer, sim. Isso Tá. daí não... Esse MMC que a gente faz no começo não determina se o número, se a fração lá no final ela já vai chegar simplificada ou se ela dá para simplificar ainda não. Tá, e essa segunda opção, você fez 6 vezes o 8. Se eu tivesse outros denominadores, eu faria 6 vezes 8 vezes tal, ou não. Isso, Tá, isso, exato. tá bom. Exato. Por exemplo, se você tivesse
aqui mais, né? Aqui, ó, mais 3 décimos menos 5 oitavos, aí você teria que multiplicar todo mundo. 8 vezes 10 dá 80. 80 vezes 6 vai dar um valor lá, valor vezes 8. Por isso que dá um número, vai dar um número muito grande aqui, Certo. né? E se você faz com o MMC, aí o número já vai ser bem menorzinho, que vai dar aqui. Por isso que você não falou que assim, se quem tem problemas com número grande acaba dificultando, né? É. Mas assim, no caso, por exemplo, quando é duas frações só, né? Às vezes, para você ganhar agilidade, você pode já matar ali. Se você vê que a parte de baixo dos números estão valores pequenos, né? Por exemplo, 2 e 3, às vezes é mais rápido, você já multiplica 2 vezes 3, 6, do que Fazer o fazer o MMC. MMC entre 2 e 3. Tá ótimo. Então, beleza, vamos lá. 2 minutinhos para vocês fazerem esse exercício aqui. Olha, aqui ele já está até dando já o valor de baixo. Assim que alguém conseguir, me fala, que a gente corrige. Eu consegui. Qual o valor que você achou? Eu cheguei no 87. E Tá. acho que o difícil é identificar isso no problema, Felipe. Seguindo essa regra sua, vai bem. Mas calma aí, é um passinho de cada vez. Tem que dominar isso daqui para depois você conseguir usar isso nos problemas. Interessante. Que bom. Ó, aqui só para a gente já diferenciar aquelas duas formas de achar o denominador comum, vamos ver aqui quanto que a gente acharia. Se a gente for fazer o MMC, o menor múltiplo comum, quanto que vai ser? 5, 20 e 25. Então, divido aqui por 5 já, né? Divido 5 por 1 dá 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 20 dá 4. 25 por 5 dá 5. Depois eu dividi por 5 de novo. Ô, Felipe, Oi, pode falar. mas nesse exercício nem precisou achar, porque já tá dando o valor lá, né? Ah, é verdade. Não, só para mostrar aqui Ah, os tá. dois Tá. aqui, mas já tá dando já, sim. E aqui, para fatorar o 4, divido por 2, que vai dar 2, depois divido por 2 de novo, que vai dar 1. Então, aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 5 vezes 20 vezes 5, 100. Então, se a gente for achar o MMC, o menor múltiplo comum é 100. Se a gente for multiplicar direto, dá 5 vezes 20, que é 100. Depois 100 vezes 25. Vezes 25, 2.500. Então, olha só, se a gente fosse resolver esse problema, se a gente não tivesse ainda o denominador comum aqui já dado pelo enunciado, ou você faria com 100, que é muito mais fácil, ou da outra forma, 2.500. Os dois jeitos dá certo, mas fazer com 100 é mais fácil que com 2.500. Indo para o exercício, né? Então, então aí é mais para a gente treinar aquele segundo e o terceiro passo, né? Que é o
divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, primeira fração, você divide pelo de baixo, vai dar 20. Aí vai ficar 20 vezes 3, dá 60. Segunda fração, divide pelo o 100, divide pelo número de baixo, que vai dar 5. E multiplica pelo de cima, que é 3, vai dar 15. E terceira fração, divide lá o 100 pelo número de baixo, que é 25, vai dar 4. Multiplica por 3, vai dar 12. E aí é só realizar a soma, 6 mais 15 mais 12, que dá 87. Tudo bem? Alguém não conseguiu fazer esse? Então, tudo bem, vamos seguindo. Então, essa daqui é a mesma regra, tá? Para soma e para subtração. Então, agora a gente vai ver a multiplicação, tá? Então, a multiplicação, ela é a mais fácil de todas, no meu entendimento, tá? Porque, por exemplo, se você tem lá a mesma fração que a gente está usando de exemplo, né? 1/6 e 3/8. Se eu tenho que multiplicar uma pela outra, o que eu faço? Eu vou multiplicar o número de cima pelo de cima, 1 vezes 3, e vou multiplicar o de baixo pelo de baixo, 6 vezes 8. Então, é uma multiplicação comum. 1 vezes 3, 3, 6 vezes 8, 48. Não dá para simplificar, então acabou aí. Certo? Alguma dúvida? Então vamos lá. Antes da gente passar para a última, que é a divisão, vamos fazer um exercíciozinho aí para treinar então a multiplicação de frações. Tá? Então vamos lá, exercício na tela aí para vocês. Esse daqui tem que interpretar um pouquinho antes de resolver. Vamos lá. 2 minutos para resolver. Ó, já, sem querer, já mostrei o gabarito, né? Já apareceu o gabarito junto, mas quero ver se vocês vão chegar nesse gabarito, hein? Quem conseguir aí já me fala. Viu como qualquer probleminha, mesmo fácil, dá para dificultar. E aí, mais alguém? Tá conseguindo aí? Tá terminando? Bom, então vamos lá resolver isso daí. Não fica triste não, Michele. Esse exercício aí é de analista judiciário do TRT. Foi Não, já um tô exercício bem calejada já feito. de decepção, fica tranquilo. Cadê a caneta aqui? Peraí. Então, ó, ele fala que seja A o quociente da divisão de 8 por 3. Né? Então, seja A que é o quociente? O quociente é o resultado, tá? Nada mais é do que o resultado, ou seja, A é o resultado da divisão de 8 por 3. Então, eu vou dividir 8 por 3, vou ter o quociente que é igual a A, ou seja, o resultado. Aí depois ele fala, seja B o quociente de 15 por 17. B é o quociente de 15 por 7. E seja C o quociente da divisão de 14 por 22. Ok.
E aí, o que o exercício pede? O produto de A vezes B vezes C é igual a quanto? Então, aqui você vai ter que multiplicar. O A vezes B vezes C. Ou seja, 8 terços vezes 15 sétimos vezes 14,22 avos. Então, vamos lá multiplicar. 8 vezes 8 terços vezes 15 sétimos vezes 14,22 avos. E aí é só sair multiplicando todo mundo aí, tá? Então, fazer aqui rapidinho aqui, 8 vezes 15 dá 120. 120 vezes 14 dá 1.680. Sobre 3 vezes 7, 21. 21 vezes 22, 462. Então, você fazendo essas multiplicaçõezinhas aí, vai chegar nesse valor. Eu Só que cheguei daí até aqui o aí. valor... Você chegou até aqui? Cheguei, mas aí eu vi que não tinha nada a ver, desisti. Porque, ó, lembra quando eu já falei já em outras aulas que a gente tem que também sempre reparar no resultado, como é que ele está apresentado? O resultado aqui, ele não está em fração. Ele está no número natural. Então, ele já dividiu. Então, o que ele fez? Ele dividiu 1.680 por 462. Então, faltou você fazer esse passo aqui. Ó, você vai achar lá o númerozinho quebrado lá que ele vai dar. Não é uma simplificação de fração que ele quer realmente achar essa divisão. Então, aqui, ó, por 168 não dá, teria que dividir tudo. 4, 8, 12, 16. Por 4 não vai dar, vai passar. Então, vamos fazer por 3. 462 vezes 3. Vai dar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 4, 12, 13. Deu 1.386. 1.386. Aí subtrai, acha a diferença. 6 para 0 não dá, empresta 1 fica 7, aqui fica 1. Então 6 para 10 é 4. 8 para 7 não dá, empresta 1 fica 5 e aqui fica 17. 8 para 17, 7, 8, 9. E aqui 13 para 15 é 2. Deu 294. 294 não dá para dividir por 462. Vou descer um zero, que não existe, lá um zero imaginário, e vou pagar com uma vírgula aqui. Aí agora eu posso fazer essa divisão aqui. Vai ser 400, 4, 8, 12, 16, 20, 24, por 6 dá 24, por 7 dá 28, eu acho que 28 já vai passar, vamos fazer por 6 então. 362 por 6 agora. 462 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. 6 vezes 4, 24, mais 3, 24, 25, 26, 27. Deu 2, 7, 7, 2. 2, 7, 7, 2. Acha a diferença. Eu nem preciso continuar achando aqui, porque eu vou continuar fazendo várias contas aqui. Só com esse valor aqui eu já tenho minha resposta. 3,6. Qual aqui tem 3,6? Letra B. Tá? Não tem mais nenhum outro. Se eu tivesse um outro número aqui que fosse 3,6 também, aí eu continuaria dividindo para achar mais precisão no meu valor. Mas aqui, como eu preciso ganhar tempo, já vou parar aqui que eu já acho minha resposta, o gabarito letra B. Então, faltou fazer a divisão aí, Michele. Vamos lá, né? 80% eu cheguei. Isso aí. E, para o último passo, a divisão de frações, né? Que divisão de frações também não é nenhum bicho de sete cabeças. Às vezes, teve até um exercício que a gente fez,
que ele acabava assim, né? Uma fração dividido por uma outra fração, né? É até feio a gente ver assim. Eu até hoje me assusto em vez de chegar e ter que resolver isso daqui, né? Mas não é de se assustar, né? Isso daqui, uma outra forma de representar, ficar menos feio, é aqui, ó, colocar o sinalzinho de dividir. Agora já está mais amigável o número. Deixou de ser esse monstrengo grande aqui, ficou só esse quadradinho aqui. E como que eu faço divisão? Eu vou inverter uma das frações. Então, vou pegar aqui, vou escolher a minha segunda fração. Poderia escolher a primeira? Poderia, mas vou escolher a segunda, tanto faz. E vou inverter. Então, ela está 3/8, o 8 vai para cima, o 3 vem para baixo. Então, vai ficar 1/6, o 8 vai para cima e o 3 vai para baixo. E eu inverti minha fração, eu vou inverter a minha operação. O inverso da divisão é multiplicação. Então, cheguei nessa fração aqui. E aqui eu vou resolver. Como que eu resolvo multiplicação? 1 vezes 8, 6 vezes 3. 1 vezes 8, 8. 6 vezes 3, 18. Cheguei nesse resultado aqui. Posso simplificar se eu quiser, mas aqui o objetivo é só explicar como divide. Mas simplificando aqui, por 2, dá 4 e dá 9 embaixo. Pronto, já não dá para simplificar mais. Então, por divisão tem esse pequeno detalhezinho aqui, tá? Pega uma das frações, gira ela e inverte a operação. Dividir para vezes. Vamos fazer da outra forma para a gente tirar a regra de 3, que não dá diferença mesmo. Então, vamos lá, eu tenho aqui, deixa eu apagar tudo aqui. Agora eu vou inverter a primeira fração. Vamos ver se eu vou chegar nesse resultado final aqui. Então, agora eu vou inverter a primeira fração. Então, tá 1/6 vai ficar 6/1. Vou inverter o sinal, de dividir vai para vezes, e vou copiar o restante. Aqui, ó, não ficou a mesma coisa? 6 vezes 3, 18. E 8 vezes 1, 8. Ah, não, mas aqui dá diferença. Não, então esquece daqui, tá? Eu achei que fosse geralmente a operação de multiplicação, as ordens dos fatores não alteram o produto, mas aqui ele vai dar diferença sim, porque vai dar um valor diferente, vai dar o inverso, vai dar 18 em cima e o 8 embaixo. Então aqui vai dar uma outra fração, vai ficar simplificada 9/4. 9/4 não é a mesma coisa que 4/9, tá? Então apaga isso aqui, que eu ia começar a falar. Como regra, você vai multiplicar a primeira pela segunda invertida, tá? Então, sempre vai ser o inverso da segunda, tá? Então, como que eu resolvo divisão? Copio a primeira, inverto o sinal e inverto a fração. E aí, multiplicaçãozinha comum. Tá? Então, essa é a regra da divisão. Oi, pode falar. E se tiver várias frações de dividir? Eu inverto a última? Não. Aí você vai fazendo passo a passo. Tá? Como seria? Então, por exemplo, vamos colocar só mais uma aqui que já vai esclarecer sua dúvida. Se você tiver aqui mais uma divisão aqui de 2/3. Então, primeiro você resolve uma, tá? Começa resolvendo aqui a primeira. Então, resolvendo essa primeira aqui, 1/6, copiei a primeira e vou inverter a segunda. 8/3,
que deu 8/18. Aqui você já pode simplificar ou você pode utilizar ela assim. É bom simplificar, vamos simplificar. Dividido por 2 igual a 4, dividido por 2 igual a 9, isso. Aí agora você continua com essa segunda parte aqui. Então, dividido por 2/3. Então, como que é? Agora você está fazendo, você está olhando só para essa. Então, essa daqui é a sua primeira e essa daqui é a sua segunda. A primeira a gente mantém e a segunda a gente inverte. 3/2. Aí a gente multiplica. 4 vezes 3, 12. 9 vezes 2, 18. Simplifica por 3, que vai dar 4. Por 3, que vai dar 6. Ainda dá para simplificar por 2, que vai dar 2. Por 2, que vai dar 3. Aí você vai achar 2/3 aqui. Entendi, certo. Entendeu? E se a gente mesclar, né? Se viesse mesclada multiplicação com divisão? Mesma coisa, você vai sempre fazendo, nesse caso, você vai sempre fazendo uma a uma, tá? Por exemplo, se aqui, primeiro aqui fosse uma multiplicação, você realiza a primeira e chega nessa fração. Você vai simplificar, essa multiplicação ela vai te dar uma fração só. Você vai transformar essas duas em uma fração só. Então, isso vai te ajudar no exercício. Então, resolvendo aqui, daria 3/18. Resolvi a primeira fração, copio aqui a segunda, né? Deu 2/3. Como é que agora eu vou resolver essa fração, tá? Vai tratando separadas. Dificilmente nos exercícios atuais da VUNESP aparece assim de multiplicação e divisão, uma sequência dessas assim. Geralmente mais você vai ter que entender multiplicar e somar e subtrair uma só. Até a divisão não costuma mais aparecer. Porque essa operação de frações você vai usar ela no meio de uma situação problema. É difícil eles falarem assim numa situação problema, dividir 3/8 para 2/3. Então, é pouco usual atualmente nas questões da VUNESP. Mas é preciso saber como resolver. Tá? Então, dúvidas sobre o geral aqui? Soma, subtração, multiplicação e divisão com frações? Agora é só ver na prática, né, dos exercícios. Ó, aqui tem uns exercícios bem simplesinhos, fáceis aí mais para fixação. Já tá já tudo aqui com a resposta e a resolução. Então, eu nem vou perder tempo aqui passando eles para vocês. Vocês podem ver eles sozinhos, que vocês vão entender. E se tiver dúvida, já está a resposta aqui. Aí, depois, eu mandei uma listinha de exercícios. Só que, bom, vamos fazer... Deixa eu pegar aqui. Vou escolher alguns exercícios aqui para a gente fazer, para a gente ver como é que tem caído, como aparece. Né? Deixa eu só mudar aqui de PDF agora. Como é que ela tem caído aí os exercícios com frações nas últimas provas da VUNESP. Então, vamos fazer aqui uns 2 exercícios, porque tem toda a parte de interpretação, né, antes de aplicar as operações mesmo.
Então, vamos fazer isso daqui. Todo exercício está vindo com gráfico agora da VUNESP, tá? Então, a gente tem que se adaptar e acostumar e entender a fazer leitura desses gráficos também, senão você erra no exercício. Todos os exercícios que tem aqui são de provas da VUNESP. Alguns um pouco mais antigos, outros mais recentes. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem, não vai dar para a gente corrigir todos juntos. Vou deixar para vocês fazerem. Na dúvida, vocês me chamam. Vou fazer, então... Vamos fazer 2 exercícios. Vamos fazer esse primeiro aqui, que é mais novo e é mais cabulosinho. Ó. O gráfico apresenta informações sobre as quantidades fabricadas e exportadas de determinado produto, produzido por uma indústria no primeiro quadrimestre de 2022. Então, vamos... Então, a gente tem aqui a linha tracejada, é os produtos exportados. E a linha contínua é os produtos fabricados. Então, ele fabrica um total, exporta um tanto e fica com outro tanto. E nessa leitura de gráfico também, ó, esse gráfico aqui ele é bem cabuloso, porque olha só, de um lado da coluna, né, leitura de gráfico a gente sabe que a gente tem que ver a linha, né? Então essa linha ela é uma referência que vai nos levar até um determinado valor. Só que olha só esse tipo de gráfico aqui, como é que ele é. Na mesma linha, de um lado você tem um valor, que é de quantidade de peças fabricadas, e na mesma linha você tem um outro valor totalmente diferente, que é de quantidades exportadas. Então tem que tomar muito cuidado com essa interpretação, tá? Então, assim, se você estiver avaliando peças fabricadas, né, então, ó, fabricadas é o quê? A linha contínua. Então, você vai na linha contínua, e aí você vai olhar para a coluna do seu lado esquerdo. Se você estiver olhando peças exportadas, é a linha tracejada. Você vai lá onde o pontinho parou, aqui, por exemplo, e você vai olhar para a sua coluna do lado direito, de quantidade exportada, tá? Você não pode, por exemplo, nessa linha aqui, ó, olhar para o lado esquerdo, senão você estaria olhando 6.600 peças exportadas em março, né? E não é, é 400, tá? Então, aqui uma breve dica de interpretação de gráfico. Vamos lá para o exercício, né? O que ele está pedindo. Sabendo-se que 4/5 do que não foi exportado nesse quadrimestre foi comercializado na economia interna, 4/5 do que não foi exportado. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o total que foi fabricado e o total que foi exportado, né? Então, eu vou sair somando. Vou somar aqui em janeiro, por exemplo. Então, vamos lá, fabricados. Vamos escrever aqui. Fabricados. Janeiro foi quantos? Cadê? Ó, fabricados é esse daqui. Fabricados é esse aqui de janeiro, 7.200. Em fevereiro, fabricado esse quadradinho aqui, 6.800. Em março, 7.000. Em abril, cadê o... Aqui, 6.400. Essa somatória aqui dá 27.400. Fabricados. E os exportados? Exportados é o... Deixa eu apagar tudo aqui. Exportado é a bolinha com tracejado. Então, ó, aqui é exportado. Mas eu vou olhar para lá. 200. Em janeiro. Em fevereiro, 600. Em março, 400. Em abril, 500. Essa somatória aqui dá 1.700. Então, voltando aqui no que o enunciado pede. Sabendo-se que 4/5 do que não foi exportado. Então, peraí, aqui a gente só achou o que foi exportado, né? Então, preciso saber o que não foi exportado. Então, o que não foi exportado
É a diferença, né? O total fabricado, 27.400, menos o que foi exportado, que é 1.700. Essa subtraçãozinha aqui vai dar 25.700. Então, isso daqui é o que não foi exportado. Então, ó, sabendo-se que 4/5 do que não foi exportado. Ele quer saber 4/5. Ó, então, agora chegou uma operação de fração aqui. 4/5 do que não foi exportado, ou seja, 4/5 de 25.700. Sempre quando a gente fala assim, ó, 4/5 de alguma coisa, 1/3 de alguma coisa, sempre quando a gente usa essa expressão de, é a mesma coisa que uma multiplicação, tá? Isso é uma regra. Então, se ele está falando 4/5 de 25.700, ele quer saber 4/5 vezes 25.700, tá? Então, aqui, quando a gente está falando de um número inteiro, né, igual é o 25.700, a gente já subentende-se que é como se existisse um 1 aqui embaixo, né? Isso é uma regra da matemática também. Não precisa estar expresso aqui, né? Então, para que serve isso? Só para você visualizar melhor que você vai ter que multiplicar o 4 vezes esse número de cima e o 5 vezes o número 1, tá? Então, quanto ficaria essa operaçãozinha aqui? Vai dar 102.800. 102.800 sobre 5. Tá? Multipliquei 4 vezes 25.700, multipliquei 5 vezes 1. Não foi o que a gente aprendeu? Multiplicar é só multiplicar direto, não tem segredo. E aí vou fazer essa divisão do 102.800 dividido por 5, que vai ser igual a 20.560. Eu já estou falando os resultados aqui das continhas, porque é continha básica, tá? Mais, menos, vezes, dividir, então a gente não vai perder tempo fazendo elas aqui. Então, cheguei nesse valor aqui. O que é esse 20.560? É 4/5 do que não foi exportado. Ou seja, 4/5 do que não foi exportado, ou seja, 20.560. 20.560. Esse 4/5 aqui. Então, esses 20.560 foi comercializado na economia interna. Sabendo-se que 4/5 do que não foi exportado nesse quadrimestre foi comercializado na economia interna e que o restante foi para o estoque, onde já havia 3.000. Então, se eu comercializei esses 20.000, né, eu tinha 25.000 que não foi comercializado, que não foi exportado, e desses 25.000 eu vendi 20.000, né? Ele fala aqui que 4/5 foi comercializado, então eu tenho que saber quanto que vai sobrar. Mais uma continha de subtração, 25.700, 25.700 menos o que foi comercializado, 20.560. 20.560. Então, fazendo essa subtraçãozinha aqui, sobrou 5.140. Ou seja, esse 5.140 não foi vendido, né? Vendi lá 20.000, sobrou 5.140. E aí, o que aconteceu com esse 5.140? Ele foi para o estoque, onde já havia 3.000 peças desse produto. Ou seja, já tinha 3.000 aqui. Então, ou seja, ele vai querer que eu some com esses 3.000 que já estava lá. Mais 3.000 vai ser igual a 8.140.
Aí ele me pergunta, quanto que a empresa iniciou o estoque? 8.140, esse valor que a gente achou aqui. Aqui no cantinho aqui. Então, ó, o resultado lá, gabarito letra E. 8.140. E aí, gostaram dessa questão? Falei que era cabulosinha? Ou acharam fácil? Claro que não, né, Felipe? Uma conta gigante. Essa é 4 horas de Não, prova para fazer só essa. não, é que aqui eu vou falando passo a passo detalhado, lá na hora lá. Você vê que tem muita subtração do número que você tinha, você descobre outro, subtrai. Você descobre outro, soma, descobre outro, subtrai. Então é muita continha dessas pequenas que tem. Mas é que tem, você tem que seguir passo a passo. É igual eu vou fazendo aqui, ó. Vou anotando passo a passo. Resolvo uma. Às vezes aqui é 4 palavras, já te forma uma fórmula para você resolver, né? E aí você tem todo o enunciado para ir resolvendo. Isso que eu acho difícil. Você tem que ter uma organização muito grande, né? Porque se você começar a ler o enunciado inteiro, você se perde. É, eu não gosto, eu não consigo. Eu também não consigo. Então, assim, eu tenho que ler primeiro, entender, para depois ler o restante. Se eu começar a ler tudo isso aqui, não sai do lugar. Sim, com certeza. Ó, vou fazer. Deixa eu ver aqui mais uma aqui para fazer. Ó, vou fazer a segunda aqui, que eu acho que ela é um pouquinho mais complicada do que as outras. As outras vai estar mais tranquilas. Então vamos fazer essa segunda aqui e a gente encerra essa aula de hoje. De fração. Então, vamos lá. Um profissional foi contratado para assentar piso em um estabelecimento. Ficou acordado que o profissional cobrará um valor por metro quadrado de área trabalhada e que o custo do material ficará por conta do contratante. Ao final do serviço, o custo total da obra foi de 5.200, sendo que um quarto desse valor correspondeu ao custo do material. Então, peraí, já vamos começar a escrever aqui. Um profissional foi contratado para assentar piso em um estabelecimento. Ficou acordado que o profissional cobrará um valor por metro quadrado de área. Então, valor do metro quadrado da área é um valor que ele não fala, então vou chamar de X. Valor do metro quadrado da área e que o custo do material ficará por conta do contratante. Aí eu tenho aqui um outro valor aqui que eu ainda não sei o que é, que eu vou chamar de custo do material, CM. Que é um valor Y qualquer lá. Então, eu sei que meu total da obra vai ser o... ao final desse serviço, o custo total da obra foi de 5.200. Custo da obra total. 5.200. Sendo que um quarto desse valor correspondeu ao custo do material. Ou seja, eu tenho que achar esse um quarto de 5.200. Né? Ó, um quarto deste valor. Ou seja, de qual valor que ele está se referindo? Aos 5.200. 5.200, sendo que um quarto deste valor. Então, vamos fazer lá um quarto de 5.200. Um quarto de 5.200, né? Um quarto vezes 5.200. Que é 1 vezes 5.200, 5.200.
Embaixo 4. Que aqui é 4 vezes 1. Continua 4. Fazendo essa divisão aqui, dá 52, 26, 13. 1.300. Ou seja, 1/4 de 5.200 é 1.300. E o que é esse 1/4 que ele fala aqui? Ó? Sendo que 1/4 deste valor correspondeu ao custo do material. Olha só, a gente já achou o valor do custo do material. Ó, que era a nossa incógnita Y aqui, ó, custo do material. Então, eu já sei que é 1.300 esse daqui. Já não é mais uma incógnita isso. Já tem um valorzinho aqui. Então, continuando aqui no último parágrafo. Dado que o serviço foi feito em uma área de 60 metros quadrados, o valor que o profissional cobrou por metro quadrado foi igual a... Ó, o metro quadrado eu ainda não sei, né? Eu sei meu custo de material e sei meu custo de obra. Então, se eu tirar aqui, ó, meu custo de material do meu custo de obra, eu vou achar o valor total que ele gastou no metro quadrado. Então, vou pegar lá, fazer essa diferença do total da obra, 5.200, menos 1.300. 0,02, empresta 4, 1, 3 para 12, 9, 1 para 4, 3. Então, aqui, 3.900 é o valor total desse metro quadrado aqui, né? Mas é o valor total, não é só do metro quadrado. Ele fala que ele fez uma área de 60 metros quadrados. Então, eu vou dividir esse 3.900 por 60. Porque esse valor aqui, ele gastou no total, na área total. A área total é 60 metros quadrados. Ele quer saber o valor só de 1 metro quadrado. Então, eu vou dividir por 60, que é o valor total da minha área. Então, esse 3.900 dividido por 60 dá 65. Dá 65 exato aí, se você fizer conta. Tá? Então, esse é o valor do metro quadrado. 1 metro quadrado custou R$65. Que é o resultado aqui, ó. Letra E, gabarito. Mais tranquila essa, né? Essa dá até para acertar, né? Essa dá para acertar? Então, as outras vai estar mais ou menos nesse nível, tá? Então, quero que vocês façam aí. Então, sobrou aí mais 9 questões. Se vocês acharem que precisam fazer a parte de fixação, que é o primeiro materialzinho lá, que é as questõezinhas mais básicas, montadinha ali já fração, vezes fração, vocês começam por lá. Se não sobrou dúvida das regras para fazer as operações, já vão direto aqui para os exercícios práticos. Tá bom? Alguma pergunta sobre a matéria de hoje? Ou alguma pergunta sobre qualquer outra matéria? Qualquer outro tópico que a gente já viu? O Felipe, Oi. quando a gente lê, a minha dificuldade é interpretar essas perguntas da VUNESP, é para acabar, né? Quando a gente lê esses problemas, como que a gente sabe que está pedindo esse tipo de conta? Porque, por exemplo, né, aqui, geralmente ele vem com frações, né? Por exemplo, no exemplo da aula de hoje, que a gente está estudando frações, os exercícios, eles vêm já com uma fração escrita. Né? Então, por exemplo, é igual eu falei, aqui, ó, nesse exercício aqui, ele fala assim, ó, José comprou 20 metros de fio e utilizou 3/5.
Então, para você saber quanto que é 3/5 de 20, não é isso que ele está querendo saber? Ele falou que ele utilizou 3/5. Depois ele vai perguntar do pedaço que restou. Ou seja, você tem que saber quanto que é o 3/5, quanto que é o 2/5, que é o que sobrou, né? E como que a gente fala, ó, igual eu acabei de falar lá em cima, ó, você quer saber 3/5 de 20 metros. Então, aqui, ó, sempre quando tiver assim, a maioria, 90% é esse tipo de enunciado que vem. 3/5 de alguma coisa. Então, é sempre vezes. Tá? Então, é 3/5 vezes 20, que fica 3 vezes 20, 60, e o 5 vezes 1, 5. E divide aqui, continua. Ô, Felipe, Tá? mas eu sou obrigada a colocar. Eu sou obrigada a colocar 1? Não, né? Não, você tem que saber que é 1, porque aqui você precisa saber, você está multiplicando pelo quê? Às vezes, você pode imaginar, não estou multiplicando por nada aqui embaixo, é 0. Não, Não é mas eu 0, sempre porque vou daí já colocar estaria 5, errado. né? Então. É, Eu falo assim, você você fala sempre vai... 1. o de baixo você sempre vai repetir, praticamente é isso. 1 é uma referência. De repente, 5 vezes nada é nada. Não é isso. 5 vezes 1 é sempre É. 5. É porque você tem subentendido que o número inteiro ele é ele sobre 1. Não, é quando você fala 1, eu falei, não. É só pra gente lembrar. Só precisa lembrar que o de baixo você vai repetir. Não entendi. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, 3/5 de 20 é o quê? É 12. Né? Então, ele utilizou 3/5, ou seja, ele utilizou 12 metros. Se ele tinha 20 metros, quantos metros sobraram? 8 metros. Então, o exercício basicamente é assim, ele vai te falar uma fração e vai te dar um valor, e ele quer saber quanto que aquela fração representa daquele valor. Ô, Felipe, Ah, tá, entendi. Sempre vai aparecer fração, então, né? Isso, a maioria das vezes aparece fração, ou naquele caso lá que a gente viu no primeiro, na explicação da matéria, cadê? Aqui, lembra lá que a gente viu que falava lá do quociente, que ele fala um sobre o outro. Então, quer dizer, ali você vai estar montando sim. a fração. Então, se ele falar um sobre o Entendi. outro, você monta um sobre o outro, né? Ó, o quociente da divisão de 8 por 3, né? Então, você vai montar 8 por 3, é 8 sobre 3. Vai estar no exercício, Entendi. tá? Oi, Michele. Tá bom, obrigada. Nada. não, a minha dúvida era se esses exercícios pede esse com denominador diferente. Porque as explicações que você explicou no início era para aprender isso, né? Aí eu percebi que nesses exercícios não consta. Ou você está aprofundando para a gente chegar nele. Ó, vai ter exercícios que têm denominadores diferentes. Ah, Ó, tá. 3/7 são homens e 2/3 são mulheres. Tá? Entendi. Então, no pior dos casos, vocês já vão saber fazer também. Tá, não, tá Mas a ótimo. maioria é disso, tá? A maioria dos exercícios com fração, eles querem saber quanto que é 2/3 de 50, quanto que é 3/5 de 20. Quando vier assim, é mais fácil. É fazer a multiplicação. Agora, se ele te der fração com fração, você tem que saber também fazer a multiplicação com denominadores diferentes. Mas tem casos que vai ter denominadores diferentes também, tá? Esteja preparada para isso. Tá ruim, mas pode piorar, né? Bem isso. Mais ou menos, né? Eu não queria usar essas palavras, mas já que você usou, tá bom? Então, mais alguma pergunta? Vamos lá. Não, por Felipe, mim, tira só uma isso. dúvida. Você vai fazer alguma revisão? Ou não? Só se a gente precisar. Precisar, a gente sempre precisa. A aula passada mesmo eu fiquei perdida. Tudo bem, ela não cai tanto em prova, mas é sempre bom a gente saber, né? A aula passada foi de... Eu acho que
Eu não assisti, estava trabalhando. Proporção? Acho que foi. Razão e proporção. Razão e É, proporção. é muito próximo disso daqui, viu, Eunice? Razão e proporção, ele tem muito a ver com operação com fração, tá? Assim, na verdade, o que é o ideal da revisão seria praticar em provas, tá? Que são aqueles exercícios que eu mando lá de provas, fazer eles. Essa é a melhor revisão. Aí, revisão de assuntos pontuais, você pode me falando que a gente vai trabalhando algum assunto que ficou uma pontinha solta ali, de alguma coisa. A gente vai Entendi. falando sobre isso atualmente. Mas, bom. assim, o melhor é a prática, é a gente pegar as provas e indo resolvendo elas, Entendi. tá? Mas aí também tem a gravação da aula, mas mesmo assim, vendo na gravação, ficando dúvida, aí você me pontua qual dúvida ficou, porque daí eu vou entender que, assim, na gravação, eu deixei de falar alguma coisa que surgiu uma dúvida. Então, eu preciso que você me fale qual que é a sua dúvida pontual, tá? Entendi. Mas me fala mesmo, me traga para eu poder esclarecer, que pode ser a dúvida de mais pessoas também, Tá bom, então. tá bom? Então, vai ficar aí a lista de exercícios para vocês fazerem. Façam, porque esse assunto é batata e vai ser cobrado. Então, não vamos com dúvidas nele. Faça exercícios para ver se ficou dúvida ou não. Tá bom? Então, é isso, meninas. Finalizamos a aula de hoje. Até mais. Obrigada, Então é Felipe. isso. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigado. Até amanhã. Obrigada, Boa tchau, tchau. noite. Tchau.